Vereadores debatem regulamentação do transporte por aplicativos. Servidores estaduais marcam protesto para esta terça-feira para cobrar pagamento de 13º salário. Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal implanta botoeiras nos semáforos para auxiliar as pessoas com deficiência visual. E ainda, a governadora eleita Fátima Bezerra confirma novos nomes para o secretariado. Esses são alguns destaques da edição desta segunda-feira, dia 26 de novembro, do Câmara Repórter. Olá, tudo bem? A gente começa falando que a Câmara Municipal discutiu em audiência a regulamentação do transporte por aplicativos. Taxistas e motoristas da Uber e 99 Pop participaram do debate. Há 8 meses, os serviços de transporte por aplicativo foram regulamentados pela União, prevendo que cada município adequasse a legislação à realidade local. Para tratar do assunto com as categorias interessadas, a Câmara promoveu uma audiência pública. A proposição foi da vereadora Nina Souza. Nós não podemos deixar que o Poder Executivo ele faça essa regulamentação de forma unilateral. Então, é preciso que o Poder Legislativo ele entre nesse processo, ele chame as categorias, como nós fizemos agora, chamamos os taxistas, chamamos os operadores, os trabalhadores por aplicativos, para que nós façamos uma regulamentação de acordo com a norma federal e, dessa forma, venhamos a dar condições para que esses pais e mães de família possam trabalhar em paz. Anterior à legislação federal, desde 2016, tramita na Casa Legislativa um projeto de autoria do vereador Sandro Pimentel, que propõe essa regulamentação e deve ser votado em regime de urgência ainda este ano. Segundo o parlamentar, visa a segurança dos usuários. Eu, por exemplo, quero, e eu tenho certeza que a população também quer, que se houver algum problema de procedimentos na relação passageiro-motorista, você tenha onde reclamar. Com o táxi, você já tem, que é a STTU, mas com o aplicativo você não tem, você reclama para o próprio aplicativo, que não é aqui, é nos Estados Unidos. Então, é preciso ter essa linha direta. Uma outra questão que eles reclamaram, e a gente acabou fazendo a modificação, era a idade do veículo, que estava 5 anos como máximo. Mas eu notei depois que o próprio táxi já é 10 anos, então a gente elevou para 10 anos. Com a normatização, a Secretaria de Mobilidade Urbana passaria a fiscalizar também os transportes do tipo Uber e 99 Pop. Os taxistas é uma categoria já bem mais antiga do que os aplicativos, mas a modernidade está aí. E a gente vê, nós estamos, o poder público, o órgão gestor, está justamente fazendo com que esse debate venha tirar uma lei onde favoreça a todos eles. Diversos vereadores participaram da audiência pública e destacaram a importância do debate na Câmara Municipal. Primeiro, nós temos que, sim, colocar em prática a regulamentação do transporte público da nossa cidade. Não só os Ubers, conhecido por todos como aplicativo, os motoristas de táxi, até os transportes coletivos. Uma vez que todos hoje estão trabalhando sem a lei em vigor do município. Esta Casa Legislativa hoje faz um debate democrático, ouvindo os representantes da Uber, os representantes das cooperativas, sindicato de taxistas. Então, colhendo e ouvindo os anseios, as necessidades e as expectativas de todos, para que nós possamos ter um projeto de lei aprimorado, um projeto de lei que atenda a essas expectativas, esses anseios e que efetivamente garanta à Prefeitura do Natal a condição de fiscalizar os aplicativos e os taxistas através de um amparo legal. A Câmara Municipal, a Prefeitura em si vai ter que regulamentar, a gente não pode mais esperar. O momento agora é de ter a coragem de colocar em prática a lei que já existe, uma lei federal que já foi regulamentada em outros estados e aqui não pode ser diferente. Em Natal, existem cerca de 1.100 táxis circulando e 7.000 carros que atendem via aplicativo. Ambas as categorias são favoráveis à regulamentação. No entanto, há ressalvas com relação à lei. Eu acredito que com a legalização venha diminuir a quantidade de aplicativos que tem. Porque se nós temos uma cidade que tem 1.010 táxis, e se diz que o aplicativo tem mais de 10.000, é uma concorrência muito, vamos dizer,
desigual. O projeto original ele criava certos problemas, como, por exemplo, a limitação de um veículo para cada 1.000 habitantes, o que reduziria de 7.000 para 876 aproximadamente, numa cidade como Natal, que é extremamente mal atendida por esse tipo de serviço, né? Então, você imagina como seria complicado. Algumas outras coisas, como, por exemplo, a obrigatoriedade do motorista apresentar certidões de débitos negativas com o município. Isso é inconstitucional, não cabe numa lei municipal. A obrigatoriedade de motoristas residirem em Natal. Nós vivemos numa região metropolitana extremamente conurbada. Nós temos aqui Parnamirim, Extremóis, Macaíba, né? Cidades circunvizinhas, onde pessoas dormem em uma cidade, mas trabalham, estudam em outra. Então, não seria justo, como, por exemplo, imagine uma pessoa que mora na Maria Lacerda, que é Parnamirim, não poder trabalhar em Natal. Então, são coisas que fogem, inclusive ferem o direito constitucional ao trabalho, que está previsto na nossa Constituição Federal. As emendas que serão encartadas ao projeto de lei que trata da licitação do transporte público de Natal foram apreciadas na reunião da Comissão de Justiça. Ao todo, os vereadores apresentaram 50 emendas. O número chamou a atenção do presidente da comissão, o vereador Felipe Alves. A proposta, que será apreciada em plenário, já foi modificada pelos próprios vereadores no ano passado. Já foi votado o projeto amplo, o projeto complexo na legislatura passada. Infelizmente, o resultado foram 2 licitações fracassadas. Então, eu não vi como um bom sinal, né, esse excesso de emendas, porque se não for muito bem conduzido, de forma muito equilibrada pelos vereadores da casa, pode prejudicar mais do que ajudar esse processo de licitação. O vereador Kleber Fernandes também viu com preocupação o grande número de emendas apresentadas pelos parlamentares. Já é a segunda vez que esse projeto passa pela Câmara. Foi feita uma comissão especial formada por vereadores que acompanhou a elaboração deste projeto antes de vir à Câmara, justamente para evitar esta grande quantidade de emendas. Então isso termina gerando um pouco de conflito, inclusive entre as próprias emendas apresentadas. Uma emenda termina conflitando com a outra e esse trabalho termina atrasando um pouco o processo de votação. Agora as emendas seguem para serem aprovadas em regime de urgência nas comissões de Finanças, Planejamento e de Transportes. Elas serão analisadas em plenário. Boa parte das emendas são relacionadas à questão da gratuidade para pessoas acima de 60 anos de idade. Outra questão muito levantada pelos vereadores é a questão do famoso corujão, o ônibus noturno. Coloquei entre as nossas emendas a da tarifa diferenciada. O passageiro vai escolher se vai pagar 100% da tarifa ou 75%. Se quiser pagar 75%, ele anda no ônibus sem ar-condicionado. E se quiser pagar 100% do preço da tarifa, ele vai andar no ônibus com ar-condicionado. A quantidade de emenda é fruto de uma preocupação dos colegas vereadores por entender que se emendar da forma que eles imaginam, o projeto ficará melhor, né, e atenderá melhor a sociedade. Já na reunião da Comissão de Saúde, os vereadores apreciaram o relatório das ações da Secretaria Municipal de Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2017. Os vereadores da Comissão de Saúde aprovaram com ressalvas o relatório das ações da Secretaria Municipal de Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2017. Aprovamos com ressalvas porque a nossa comissão compete analisar e avaliar a situação do serviço médico prestado pelo município através da Secretaria Municipal de Saúde. A questão das contas é uma questão que deve ser analisada pela Comissão de Finanças, né, e Orçamento. Então, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento para aprovar as contas da Secretaria de Saúde nesse período é importante. Os vereadores ainda leram para votação o relatório do terceiro quadrimestre de 2017 e anunciaram a convocação do secretário George Antunes para os devidos esclarecimentos no dia 10 de dezembro. Na reunião desta segunda-feira, o secretário justificou a ausência. Ele não veio hoje, nós estamos convocando, porque a Lei 140 permite a Comissão de Saúde da Câmara convocar o secretário para o dia 10. Dia 10 ele tem que vir, não é, a gente convidou, portanto é um convite, ele teve um problema, uma pessoa que morreu e tal, e justificou. Mas na outra ele não vai poder justificar, porque será convocado
E nós queremos encerrar 2017. Ainda na reunião, os vereadores voltaram a criticar a falta de atendimento dos moradores que residem em áreas descobertas pelas equipes de estratégia de saúde da família. Problema recorrente em todas as regiões de Natal, segundo relatou o vereador Preto Aquino. As unidades trabalham assim, cumprindo as determinações, mas quem sofre com isso são os diretores de unidades, os administradores, porque para passar para a população que ele está apenas cumprindo aquilo que é previsto, é muito difícil, porque quando o usuário chega, ele quer de imediato ser atendido e ele não entende essa situação. Na pauta da comissão, um projeto foi designado para a relatoria e outro, de autoria da vereadora Carla Dixon, teve o parecer votado. Uma mãe que espera a gestação com amor aquela criança e descobre de uma hora para outra que o seu filho morreu, ela no mínimo tem uma tristeza profunda. E se ela ficar num leito, numa enfermaria, próximo a outras mães com bebês, isso aumenta mais ainda a tristeza dela. Então, o que a gente quer com esse projeto de lei? É que exista um leito reservado, num lugar digno, confortável, para essa mãe que teve seu bebê ou com óbito pós-parto ou intraútero. Por causa do mérito, a proposta da vereadora foi aprovada pelo relator Franklin Capistrano, já que por 2 vezes o projeto de lei teve parecer constitucional reprovado pela Comissão de Justiça. É muito comum na puérpera, né? No período puerperal, a mulher desenvolver alterações emocionais que necessita da intervenção do psiquiatra, porque são situações que precisam de medicação. O psicólogo, por si só, não pode prescrever nenhuma medicação controlada. Então é o psiquiatra e que também dá o diagnóstico até de psicose puerperal. Vou tentar derrubar pelo mérito, como muitos projetos têm aqui na casa, e também essa emenda que foi dada, ela torna mais autorizativa, né? E é algo que já acontece. Isso aí só vem regulamentar o que já acontece nos hospitais. E nesta segunda ainda teve reunião da Comissão de Planejamento Urbano. Os vereadores aprovaram um projeto de lei. Na pauta da Comissão de Planejamento Urbano, haviam 4 projetos para apreciação, sendo 1 para votação e 3 para a indicação dos relatores. O único projeto votado e aprovado pela comissão foi o de autoria do ex-vereador Júnior Grafite e subscrito pelas vereadoras Júlia Arruda e Nina Souza. A matéria trata da obrigatoriedade do uso de redes de proteção ao redor de piscinas em locais privados. Tem vários casos, né, no Brasil inteiro de crianças, de adolescentes, inclusive jovens, estudantes que já foram vitimados com essa temática. Então é necessário que tenha de fato essas redes de proteção, quanto segurança, quanto mais, melhor. Não houve dificuldade em aprovar, quanto mais seguro o ambiente, né? Não só para a criança, mas para qualquer um adulto, uma senhora. E aí essa proteção visa exatamente dar segurança aos usuários do entorno de uma piscina. Agora a gente muda de assunto para falar que eleitores de Pendências e Água Nova foram às urnas neste domingo e elegeram os prefeitos das 2 cidades. 2 municípios do Rio Grande do Norte tiveram eleições suplementares e escolheram novos prefeitos e vice-prefeitos neste domingo. Em Pendências, no Oeste, Potiguar, quase 9.000 eleitores foram às urnas e venceu o candidato do MDB, Flaudivan Martins Cabral, com 4.383 votos, o equivalente a 50,14%. Já em Água Nova, o candidato vencedor foi Francisco Ronaldo de Souza, do DEM. Ele teve 1.204 votos, o equivalente a 52,42%. As eleições suplementares ocorreram em ambas as localidades porque os prefeitos e vice-prefeitos foram cassados por compra de voto e abuso de poder econômico. De volta para o estúdio. A governadora eleita Fátima Bezerra confirmou mais nomes que vão compor o secretariado a partir do próximo ano. Larice de Souza. O futuro secretário estadual de Saúde a partir de 2019, anunciado pela governadora eleita Fátima Bezerra, é o médico Cipriano Maia de Vasconcelos, ex-secretário de Saúde de Natal entre os anos de 2013 e 2015. Cipriano Maia também compõe a equipe de transição do governo petista. O segundo nome anunciado no fim de semana pela governadora eleita foi o do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que será o coronel Luiz Monteiro da Silva. Esta será a segunda vez que ele assumirá a função.
Em março deste ano, ele havia sido nomeado para o comando geral pelo governador Robinson Faria, mas passou apenas 2 meses no cargo e foi exonerado após divergências com o chefe do executivo. Com essas 2 indicações da governadora eleita Fátima Bezerra, ela ressaltou o critério técnico para as funções estratégicas. Larissa de Souza para o Câmara Repórter. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal começou a instalar botoeiras sonoras em braille nos sinais. O equipamento vai auxiliar a travessia nas ruas das pessoas com deficiência visual. No semáforo da Avenida Coronel Estevão, seu Ronaldo, que é deficiente visual, é só alegria ao manusear a botoeira. Um equipamento eletrônico instalado para garantir aos deficientes visuais uma maior segurança ao atravessar as ruas. Quero ressaltar que esses pontos estratégicos foi uma indicação da nossa entidade, tendo em vista que aqui no Alecrim, na Cidade Alta, são os pontos onde trafegam mais pessoas com deficiência visual, por se tratar do centro de Natal, mas que nós defendemos, além da manutenção dessas botoeiras por parte da STTU, a instalação em todos os pontos de Natal, pelo menos nos principais, para que assim nós tenhamos o direito de ir e de vir assegurado e que a nossa acessibilidade seja um direito inalienável e assegurado. Quem passava pelo lugar elogiava a novidade. A gente sabe que a necessidade, a dificuldade que eles encontram no dia a dia, de locomoção, até mesmo no sinal. Se um pedestre normal já encontra dificuldade, imagina uma pessoa que é deficiente. Facilita e deveria implementar em diversos lugares, né? A cidade precisa muito, né? A botoeira é simples e prática. Para utilizar, basta apertar o botão verde por 3 segundos e ouvir a mensagem "Aguarde o sinal verde". Em seguida, ao som do bip, é só atravessar a faixa em segurança. Mas a felicidade de Ronaldo deu lugar à preocupação quando ele se deu conta que a placa de braille está descolando. Pessoas mal intencionadas tenham feito essa danificação aqui na plaquinha em braille. Por isso, nós conclamamos a fiscalização da Guarda Municipal e das autoridades constituídas para que não permitam que esse crime continue acontecendo. A nova sinalização está em sintonia com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que padroniza e regulamenta os sinais sonoros, visuais e vibratórios dos equipamentos utilizados nos semáforos de trânsito. De acordo com a STTU, além do semáforo na Avenida Coronel Estevão, existem mais 3 locais aqui em Natal já com as botoeiras. E neste sábado, a Polícia Federal, com o apoio do BOP, realizou a maior apreensão de cocaína em solo potiguar. As informações com Luísa Mendes. Foram 1.391 quilos de cocaína. A droga foi encontrada escondida no subterrâneo de um galpão em Parnamirim. No momento em que os policiais chegaram ao endereço, não havia ninguém no local. A descoberta da polícia foi possível graças às informações da Polícia Federal da cidade de Juazeiro, na Bahia. Agora, as investigações vão prosseguir para descobrir, a autoria do crime e também o destino da droga. Somente neste ano, a Polícia Federal já apreendeu mais de 1.600 quilos de cocaína aqui no nosso estado. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. Nesta terça-feira, os servidores estaduais realizam um protesto no centro administrativo aqui em Natal para pressionar o Estado a pagar o 13º salário de 2018 dentro do prazo legal e também o 13º salário referente ao ano de 2017 de parte do funcionalismo. A mobilização está marcada para começar às 9 horas da manhã na Escola de Governo. E também nesta terça-feira, o Brasil inteiro fará uma mobilização pelo hashtag Dia de Doar. E você pode ajudar as instituições filantrópicas de Natal. Neste dia 27 de novembro, 45 países, incluindo o Brasil, estarão mobilizados num sentimento de doação. É o Dia de Doar. E aqui no Rio Grande do Norte, 11 instituições estão participando desse Dia da Doação. Quem está aqui do meu lado é Cibele Moraes, ela que é diretora financeira do SUVAG, o Centro de Saúde Auditiva aqui do nosso estado. Eu quero saber de você, Cibele, me conta um pouco do objetivo dessa campanha, que aqui no Rio Grande do Norte é o 2º ano que acontece, não é assim? É verdade. É o 2º ano que acontece e, graças a Deus, estamos tendo uma adesão muito grande, muito boa. E o Dia de Doar é uma campanha que se faz a nível de mundo
para que as pessoas, a sociedade como um todo, se sensibilize e entenda que eu também posso fazer a minha parte, principalmente a sociedade civil. Então, é uma forma de mudar essa cultura e levar a cultura de doar às pessoas que precisam, né? E principalmente as instituições que trabalham com pessoas carentes e que têm, na sua maior parte, a necessidade de ser acompanhada por órgãos competentes. Como eu falei no início, são 11 instituições que estão participando, entre elas a Casa do Menor Trabalhador, Amigos do Pelo, Amico, Adote, o SUVAG, né? O Instituto do Bem, a Casa do Valpaiva, para você de casa perceber que há uma diversidade, né, entre essas instituições. Como é que vocês, né, cada uma dessas instituições, vão promover esse Dia do Bem? Cada uma vai agir independentemente? Cada uma vai agir independentemente. No caso do SUVAG e algumas instituições, nós optamos em deixar a nossa instituição aberta ao público para que ela possa visitar, conhecer o nosso trabalho, e aí sim a gente vai precisar de cada pessoa que nos visitar, que deixe o seu contato, porque aí no próximo ano a gente vai fazer uma surpresa para essas pessoas que nos visitaram. Muito bem, então aproveita e faz um convite para quem está em casa, para ir não só conhecer o SUVAG, mas também, né, fazer parte dessa campanha de doação que é tão bonita. Pois é, convidamos a toda a sociedade civil, né, empresários, né, todas as pessoas do bem, né, que têm um coração generoso, que vá conhecer nosso trabalho, e de todas as entidades que juntas fazemos a grande diferença, né? Então, nos visite, conheça o nosso trabalho e faça a sua doação da forma que você melhor puder ofertar. Pois é, pode ser trabalho, pode ser financeira, pode ser algum bem material, o importante é doar. Obrigada, Cibele, pela sua participação. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. No próximo bloco, vamos falar sobre a reforma trabalhista com a advogada Larissa Brandão. Aguarde! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Já estamos de volta com o Câmara Repórter desta segunda-feira. Minha convidada já está aqui, é a doutora Larissa Brandão, advogada especialista em direitos trabalhistas. Eu posso dizer assim, doutora? Pode sim. E a gente vai falar sobre a reforma trabalhista. Um ano já se passou, nem parece, né? Nossa, foi super rápido. O tempo passa muito rápido. E o que já foi que avançou, hein, doutora Larissa? Amanda, primeiro eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui para falar um pouco sobre a reforma trabalhista. Foi uma reforma considerável, né? Nós tivemos mudanças substanciais na legislação. Assustou muita gente no início. Assustou muita gente no início, mas isso eu atribuo um pouco à falta de informação. E também é um cenário de uma certa incerteza jurídica, de insegurança jurídica que a gente vivencia. Por quê? Tivemos a mudança considerável da legislação e seguido uma medida provisória que alterava essa reforma, e essa medida provisória não foi convertida em lei posteriormente. Quer dizer, a gente voltou para aquele cenário inicial e aí fica uma incerteza das informações. O que é que está valendo, o que é que não está valendo? Algumas ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas também, questionando dispositivos da legislação. E isso tudo deixa tanto o empregador como o empregado também um pouco cético, né, de implementar os benefícios que a reforma trouxe. Então, vamos começar explicando o que é que está valendo. Quais são os benefícios, né, que a gente sempre ouviu falar, que historicamente o trabalhador ele tinha e que permanece. Certo. Nós não tivemos reduções de direitos de trabalhadores. Eu acho que isso é um mito que se criou. O que aconteceu foi, se deu mais autonomia para se dispor sobre condições do trabalho. Condições estabelecidas entre empregado e empregador. Por exemplo, jornada de trabalho.
É possível uma negociação através de um acordo individual. Se deu também maior poder aos sindicatos, para que os sindicatos pudessem dispor sobre as condições de trabalho. Vamos exemplificar, para ficar mais fácil. É possível, por exemplo, numa convenção coletiva, os sindicatos definirem a compensação de feriado, como é que isso vai acontecer. É possível também definir jornadas de trabalho diferenciadas. Então, se deu maior autonomia ao sindicato e se deu também maior autonomia na relação entre empregados. É importante falar que a nossa legislação, ela tratava da mesma forma o empregado que recebesse uma remuneração mínima e o empregado que recebesse uma remuneração de um gerente de uma multinacional, por exemplo. Então, eu tenho pessoas em condições diferentes, eu não posso dar o mesmo tratamento, eu não posso entender que alguém que tem uma remuneração e, consequentemente, um nível de escolaridade também superior, precise da mesma proteção que um trabalhador que recebe o mínimo precisa. E aí, isso acontecia, o que acabava acontecendo? Esse trabalhador da remuneração menor, ele ficava um pouco descoberto, né? Quando eu dava esse mesmo tratamento a ambas as partes. Isso também se criou uma situação diferente. Por exemplo, um empregado que ele recebe uma remuneração que é o dobro do teto do INSS, ele pode dispor sobre o contrato dele, sobre absolutamente tudo, praticamente. O que não pode acontecer num trabalhador que recebe uma remuneração menor de um salário mínimo, ele está mais preso à legislação. Então, isso foram mudanças que eram necessárias e que chegaram aos trabalhadores. Tá, a senhora disse que não houve prejuízos, mas algumas mudanças que os trabalhadores enxergam como não tão positivas, eu posso dizer assim? Sim, sim. Que aí a gente pode dizer como, por exemplo, o trabalho intermitente, né? Aquela questão de que grávidas elas não podem trabalhar em locais insalubres. Tem outros pontos que eu poderia citar para a senhora. Isso. Então, a advocacia, ela entende esse ponto. Isso. E aí eu volto para a questão da informação. Por quê? A questão vamos pegar esse exemplo da grávida, né? Tá. Num trabalho insalubre. Se essa profissional levar ao seu empregador um atestado, não precisa ser um atestado do INSS ou de um médico credenciado pela empresa, que poderia, de certa forma, restringir. Se ela leva um atestado particular ou de um médico que fez o atendimento a ela no SUS, dizendo que ela não pode trabalhar em condições insalubres, ela apresenta isso para o empregador está obrigado a retirá-la daquela atividade insalubre e colocá-la em outra localidade. Então, isso é uma informação que é muito pouco veiculada, né? A gente tem um temor. Olha, mas a grávida está obrigada a trabalhar no ambiente insalubre. Se o médico entender que aquela atividade é prejudicial, ela vai apresentar o atestado e ela deve ser realocada na empresa. Agora, é importante também a gente enfatizar que o trabalhador ele precisa levar essas questões ao Ministério do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, quando ele entender que está sendo violado. O trabalho intermitente é outra questão polêmica, porque a legislação ela é muito, que a gente chama muito aberta. E o que é trabalho intermitente, né? É uma atividade não contínua, mas a gente não tem uma segurança. O que é essa atividade não contínua? Uma vez por semana, 3 vezes ao mês, é o que eu vou precisar num período de 6 meses, não vou precisar nos outros 6 meses. Então, isso ficou um pouco em aberto. E aí, acaba que isso vai desaguar no judiciário, para o judiciário definir. E aí a gente volta para a questão da insegurança. Como é que eu vou implementar algo que eu não tenho certeza como é que eu posso aplicar, né? E aí ficaram esses questionamentos, realmente. Mas está valendo ou não o trabalho intermitente? Está valendo. O trabalho intermitente está valendo. A questão da empregada grávida também, da apresentação do atestado para ela ser afastada também é válido. E aí nós tivemos outras inovações. Aí eu vou dar um exemplo que eu entendo ser bastante positivo, que é o home office. É o teletrabalho. Existe uma dificuldade também de você implementá-lo, pelo menos no primeiro momento em que isso é uma novidade, mas é algo que a gente precisava trazer para as relações de trabalho, porque a sociedade ela vai evoluindo, vão surgindo novas profissões, novas atividades, e isso é uma realidade mundial, a gente precisava trazer isso para a nossa legislação. Eu acho que é um ponto bastante positivo. Para a gente entender, o home office é aquela pessoa que trabalha em casa. Isso, exato, que a gente chama de teletrabalho também, quem trabalha em casa. Bom, eu já entrevistei aqui no Câmara Repórter juízes falando que reduziu o número de processos trabalhistas no Tribunal Regional do Trabalho. E nessas mesmas entrevistas, sempre foi dito que isso não é o reflexo de que os empregadores estão cumprindo mais com os direitos trabalhistas. Como é que a gente pode garantir, então, a esses trabalhadores a segurança de que eles podem, sim, procurar a justiça caso eles, tenham certeza de que os direitos não estão sendo cumpridos pelos seus patrões? Certo, vamos lá. A redução foi realmente significativa.
não acredito que nós podemos atribuir isso à dificuldade de demandar ou risco de você demandar. Isso é mais um problema que eu relaciono à falta de informação. E aí que é importante você procurar uma assessoria jurídica. Ah, mas eu não tenho condições, eu sou um trabalhador, não tenho recursos para contratar um advogado particular. Procure assessoria jurídica do sindicato que representa a sua categoria. Sindicatos possuem assessoria jurídica para lhe dar suporte. Porque o advogado ele tem um papel importante de avaliar aquela situação e analisar a viabilidade. Obviamente, nenhum advogado pode garantir êxito, mas ele consegue avaliar um grau de probabilidade daquela demanda para evitar demandas temerárias. Antes, eu acreditava que eu tinha o direito, eu não sabia, eu achava que ele era muito improvável, o meu próprio advogado entendia que era improvável, mas eu vou tentar demandar porque eu não tenho risco algum de custos. E agora, como eu tenho esse risco de arcar com as custas, mas também tem a questão da justiça gratuita, que é um benefício assegurado a quem percebe até dois salários do INSS, algo em torno de R$2.000 e poucos, é um benefício garantido. Mas assim, para quem existe essa dúvida, procure assessoria jurídica, procure o sindicato, procure um advogado particular, ou procure o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho para... Inclusive, é importante enfatizar que o Ministério Público do Trabalho, essa denúncia é anônima, então a empresa pode passar por uma eventual fiscalização, mas o empregador não vai saber que foi o determinado funcionário, que acho que é um temor que existe do empregado. Então, e é muito importante também uma atuação do sindicato, né, na defesa dos trabalhadores. Eu acho que se a gente tiver a mudança da legislação, com a consolidação dessa mudança e com o sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, fiscalizando, atuando, acompanhando, a gente não vai enfrentar situações de prejuízo ao trabalhador. E assim espero. Eu acredito que isso também não é o desejo do empregador. Na opinião da senhora, o que mais se precisa avançar na reforma trabalhista? Olha, eu acho que essa insegurança é o que mais afeta. Essas matérias que estão sendo objeto de ações diretas de inconstitucionalidade, existe um receio do empregador de implementar um determinado contrato de trabalho porque ele está sendo questionado. Também existe esse receio? Com certeza, porque imagine um cliente procura um advogado e ele tem uma situação, vamos exemplificar aqui a questão do dano moral, que criou-se um parâmetro. Aí é uma questão bastante polêmica, porque eu tenho dispositivos, né, na Constituição que pode existir um conflito com essa parametrização que foi feita pela legislação. E aí, quando eu vou ajuizar uma ação, eu vou seguir a parametrização, né, que a legislação me deu, ou eu vou ficar, não, vamos aguardar, porque pode ser que o STF entenda que essa legislação inconstitucional, vamos voltar para a situação, né, para o status anterior. Então, de fato, o que é objeto dessas ações, ainda existe uma insegurança e isso é prejudicial para todos. Os advogados, eles estão aguardando sentenças para saber como agir. É mais ou menos isso que a senhora está me dizendo? Exatamente. Ele aguarda o julgamento e aguarda que o STF, né, que é o tribunal que decide essas questões, discussões que envolvem matéria da Constituição, definam se aquilo é ou não é inconstitucional para a gente saber se na prática vai ou não vai ser utilizado, né? E aí a gente precisa disso, todos precisam, tanto os advogados como as partes. Ok. Doutora Larissa Brandão, eu só quero aqui destacar a entrevista, ela falou muito bem, né, que vocês que estão acompanhando a gente, se tiver alguma demanda, então pode fazer denúncia no Ministério do Trabalho, isso, não é isso? Ministério Público do Trabalho também. E se estiver precisando de um advogado, nós temos a Defensoria Pública que pode estar atuando também, né? Exato. Essas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, elas não devem ficar caladas, com certeza, né? Com certeza. Procurar os direitos, não é com isso, certeza, doutora Larissa? Exatamente. Muito obrigada pela sua entrevista e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Uma ótima semana. Na terça-feira tem muito mais informações. Então, até lá. Tchau, tchau.